Estamos em março e realizamos a pesquisa de avaliação do governo do presidente Lula. E também outros pontos fundamentais dessa pesquisa eu vou apresentar para você agora nesse vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político e CEO aqui do Instituto IBESP, hoje aqui no fim de semana, aproveitando para apresentar a nova pesquisa do IBESP realizada nos últimos dias 5 e 6 de março. Nós realizamos a pesquisa nacional para saber, que é a trimestral nossa, onde a gente faz a avaliação do governo federal. Tá? Então tem alguns dados interessantes aqui. Essa pesquisa nós ouvimos 1.038 brasileiros acima de 16 anos, gerou ali uma margem de erro de 3 pontos percentuais. Nós ouvimos todos os 26 estados do Brasil e também o Distrito Federal. Aqui o primeiro ponto que a gente fala de avaliação de governo, e você vai poder ver esse dado na página 4, tá? A gente apresenta a avaliação como você está acostumado a ver em todo lugar, ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, tá? Aí nós temos a aprovação, que é a soma do ótimo com o bom, tá? Isso é aprovação. Então a aprovação hoje do governo Lula é de 27,2%. E a reprovação, que é a soma do ruim e péssimo, está em 47%. Tá? O que nós fazemos, e a gente deixa claro também nessa página 4, a gente entende como aquelas pessoas que votam em um governo de forma regular, se existe nesse grupo, que hoje dá 21,7%, quanto desse grupo teria tendência a vir aprovar o governo no momento eleitoral, que votaria ali, apesar de achar o governo regular, olha, mas eu votaria nele. Tá? Desses 21,7% que entendem que o governo Lula hoje, no mês de março de 2025, é regular, 7,8%, ou 7,8 percentuais dos 21,7 pontos, tem tendência a vir aprovar o governo. Então, quando a gente soma a aprovação com a tendência de aprovação, tá? Então 27,2 mais 7,8, a gente está falando de 35%. Eu quero que você grave esse dado porque a gente vai usar ele para fazer um outro estudo que é também exclusivo aqui do IBESP, tá? Depois aqui na página 5, eu acho interessante vocês olharem o histórico de aprovação e de reprovação aqui do IBESP. Tá? Então a aprovação, como eu falei, é a soma do ótimo com o bom e a reprovação do ruim, a soma do ruim com o péssimo. O que a gente percebe que desde junho de 2024, aqui no Instituto IBESP, vem caindo a aprovação do presidente. Tá? O melhor momento de aprovação do presidente no histórico do IBESP foi em dezembro de 2023. Aqui eu quero chamar a atenção, já falei sobre isso, mas todo governo é um pouco melhor avaliado no mês de dezembro. As pessoas estão com o bolso um pouco mais cheio ali, 13º, um clima de verão, aquele clima de férias, então as pessoas costumam olhar o todo como algo bom. E aqui é interessante isso para você, político, se você é prefeito, evitar de fazer o estudo em dezembro. Tá? Mas se você não tem tempo, eu quero fechar o ano, tudo bem, ok. Mas assim, relevar o dado que vão te apresentar. E aqui eu vou mostrar para vocês um estudo melhor e para chamar a atenção de você que trabalha em prefeitura ou que você que é prefeito ou prefeita, a importância, nós vamos agora no dia 10 de abril fazer 100 dias de mandato. Eu vou gravar um vídeo apenas para falar sobre isso. Né, sobre a importância da pesquisa de 100 dias, que muita gente acha, isso é um dado que criaram. Eu vou explicar cientificamente e filosoficamente a importância da pesquisa de 100 dias. Tá? O que a gente vê é que desde de junho de 2024 vem caindo a aprovação do presidente e vem crescendo a reprovação. Tá? Então, esse é um dado que é muito complicado, porque quando você entra numa maré assim, negativa, realmente complica das pessoas quererem falar bem do governo. É difícil o governo sair das cordas, né? Porque não é simples assim. Você, para um governo, para sair das cordas, precisa de várias ações, ele tem vários ministérios. Né? Na página 6, a gente mostra o mapa do país e a gente põe um padrão ali do lado esquerdo, tá? Então a gente põe um padrão abaixo de 25, de 25 a 50, de 50 a 75, acima de 75. O que a gente mostra é que todas as 5 regiões do país, elas estão na soma da aprovação, que é o ótimo e bom, com mais a tendência de aprovação, e eu vou explicar para vocês a importância mais à frente, por que a gente soma e coloca no mapa aqui. Tá? Todas estão na faixa de 25 a 50%. Tá? Então a soma, em todas as regiões do Brasil, a soma entre a aprovação, que é o ótimo bom, e aquela tendência de aprovação do regular,
de cada região está nessa faixa. E por que é importante isso, eu vou explicar mais à frente. E aproveitando no mapa aqui que vocês devem estar vendo aí na página 6, que eu vou pedir para eles mostrarem, né? Mas vocês podem ver também, eu vou apresentar um mapa aqui em cima para vocês, que é o mapa nosso, toda a pesquisa do IBESP a gente apresenta em mapas, né? A gente sempre faz um mapa e você vai entender logo depois porque essa importância da gente apresentar esse dado aqui, tá? Porque aqui a gente entende, numa cidade a gente entende que cada região dessa cidade é uma eleição ali, você tem que prestar atenção em cada região da mesma forma que o presidente tem que prestar atenção em cada uma das regiões do Brasil. E depois na página 7 a gente mostra assim quanto foi o dado ali, né? Então a gente pode ver. E aqui de novo, a aprovação, que é ótimo e bom, mais a tendência de aprovação, que é aquele percentualzinho do regular, que tem tendência a vir a aprovar o governo. Então qual é a região que está melhor entre a aprovação, a soma de aprovação e mais a tendência? Na região Nordeste continua isso, com 48,2%, e a região que tem a pior aprovação é a região Sul. Tá? Mas interessante que você pegando a aprovação do governo, ótimo e bom, mas a tendência de aprovação do regular, no Nordeste chega em 48,2%, essa região que já foi dominada pelo Lula, pelo PT, que ele foi muito bem votado. Então, realmente, é um momento de muita atenção para o governo federal. E a gente faz depois, na página 9, a gente mostra isso no mapa ali, no micro-target que a gente chama, a gente entende como pensam homens e mulheres. As mulheres ainda têm uma aprovação, e novamente a aprovação mais a tendência, tá? As mulheres estão melhores que os homens aqui, aprovam melhor. Primeira vez que a gente vê um dado interessante aqui, os jovens de 16 a 24 com aprovação, é a menor aprovação entre todas, e existe uma tendência que quanto mais aumenta o grau a faixa etária, vai aumentando a aprovação, que é a soma de ótimo e bom, mais a tendência de regular. Aqui a gente percebe que as 3 primeiras faixas aqui, o Lula vem perdendo, mas principalmente os jovens, que foi ali uma grande massa de votos que ele teve nas eleições. Eu venho falando há muito tempo isso, se vocês olharem a primeira página lá, e na sua cidade não é diferente, os jovens vêm sendo a faixa cada vez menor, e existe uma tendência natural e que é complicada, de ter projetos para os jovens. Tal. Esses projetos para os jovens eles dão resultado quando os mais velhos percebem alguma importância nele. Tá? Mas, e cada vez mais a gente tem uma camada maior de pessoas acima de 60 anos e falta projetos ali para as pessoas acima de 60 anos. Tá? Quando a gente olha sobre grau de instrução, continua caindo. Quanto mais a pessoa estuda, menos ela aprova o governo Lula, e a aprovação vem caindo em todas as faixas. Quando a gente olha a relação de religião, não tem muita mudança, a religião, o evangélico tem uma aprovação menor. Quando a gente olha a dependência do governo, esse aqui é o IDG, que é o Índice de Dependência Governamental, que é um dado nosso, por isso que eu faço questão de apresentar, percebe que a nossa pesquisa tem dados diferentes das outras pesquisas comuns que vocês, desculpa, ou comuns, assim, das pesquisas que normalmente você vê. Né? A nossa pesquisa é um pouco mais técnica, a gente entra na necessidade de entender a cabeça de quem pensa como regular, e aqui a gente tem esse outro estudo que é interessante nosso, que é o Índice de Dependência Governamental. A gente tem um estudo específico para entender quanto mais a pessoa depende do governo, como ela pensa, né? E isso tem uma relação direta com renda, né? Porque quanto menos renda ela tem, mais ela depende do governo, da saúde pública, educação e do social. E aqui continua uma realidade. Quanto mais as pessoas dependem do governo, que é o alto IDG, mais elas aprovam o governo. Aqui tem um problema que eu venho chamando a atenção há muito tempo. Essa camada é que sente mais de perto ali o problema da inflação, né? Ela tem mais dificuldade de mudar de produto, de ter dinheiro para comprar. A gente tem um estudo aqui que é o Cesta Básica 50+, que eu vou apresentar talvez na semana que vem, que a gente percebe realmente que a cesta básica, nesse estudo que é específico nosso aqui, né, que ela teve uma evolução maior que o dólar, que ela teve uma evolução maior que o salário mínimo. Eu vou apresentar isso na semana que vem, eu me comprometo. Aí quando a gente pega quem votou no segundo turno, 8,4% de quem votou no Bolsonaro hoje aprova o governo do Lula. Aprovação, ótimo, bom, mais a tendência de regular. Em compensação, quem votou no Lula, 10,4% reprova. É a soma do ruim com o péssimo. Tá? Então percebe que hoje quem votou no Lula tem uma parte que vem reprovando. Quando a gente pega aquele que não foi votar,
Então a maioria reprova o governo, a mesma coisa de quem não, diz que não sabe ou não quis responder. A gente vai fazer um estudo, creio que no mês que vem, para a gente entender como se comportariam as pessoas que votaram em Lula e Bolsonaro, para a gente entender assim, olha, quem votou no Bolsonaro, como se comportaria hoje, que é um estudo que a gente está replicando do ano passado, que eu acho que é interessante. Por que a gente fez todo por que a gente usa esse estudo de aprovação mais a tendência de tendência do regular, ali, de aprovação do regular? Eu vou te mostrar isso na página 10, que é um histórico. Há 20 anos o IBESP ele vem participando de todas as eleições, e a gente, claro que existe uma relação entre aprovação de governo e eleição. É muito óbvio isso, né? Quanto melhor o governo avaliado, mais ele tem chance de ganhar uma eleição. Se você está num bom casamento, dificilmente você vai querer separar, né? Então isso é um pouco óbvio, né? Mas quantos por cento ganha? Então a gente, nesse histórico, a gente criou ali um histórico de aprovações e reprovações, e que eu explico na página 10. Então o que a gente explica? Né? Que há 20 anos a gente vem calculando isso. Então a gente pega ali, e por que a gente põe a tendência de aprovação? Você pega governos que têm uma aprovação, um ótimo e bom, baixo, tem um ruim, péssimo, baixo, e um regular enorme. Ok, aí você fala, poxa, o cara tinha uma aprovação baixa e ganhou a eleição. Não é, porque tem muita gente do regular que tinha tendência de aprovar o governo. Por isso que a gente entende o regular. Tá? Então o que acontece? Qual é o histórico que a gente tem, que a gente vem sempre comparando eleições, a eleição, agora 2024, a gente colocou esses dados e foi comprovando. O que a gente tem? Governos que tiveram aprovação mais a tendência de aprovação no regular, ou seja, a soma do ótimo e bom mais o percentual do regular que tem tendência a aprovar, abaixo de 25%, venceu 16,7% das eleições disputadas, seja ela em reeleição ou sucessão. Tá? De 25,1% a 50%, pulou para 37,5%. De 50,1% para 75%, pulou para 67,4%. E acima de 75%, venceu em 90% das eleições. Tá? Percebe que vencer abaixo de 25%, de soma de ótimo, bom e tendência de aprovação regular, é quase que uma exceção. Só 16,7% venceram. E perderam uma eleição com uma aprovação acima de 75%, só 10% perderam. Ou seja, também é uma exceção. E isso acontece normalmente em cidades menores, teve uma acusação, alguma coisa grave aconteceu ali para um ganhar ou perder. E o que a gente percebe? A gente calcula isso para entender qual é a chance de vitória do governo Lula, tá? Então hoje, a chance de vitória do governo Lula, tendo esses dados como base, seria de 25% de chance de vencer. Esse é um dado muito baixo, tá? Então assim, hoje a aprovação do Lula, de ótimo, bom, mas a tendência de aprovação do regular, ele teria 25% de chance de ser reeleito. E aqui eu tenho um outro dado, né? Eu não sei se o presidente vai sair candidato à reeleição, mas normalmente quando o candidato é outro candidato que vai defender o governo, cai ainda mais essa chance de vitória. Então eu estou aqui acendendo um alerta, né, para você, se você é do governo ou está vendo é um deputado, alguma coisa assim, um prefeito, tem relação, eu estou acendendo um sinal de alerta. Hoje a chance de vencer as eleições do Lula seria de 25%, e caso ele não dispute a eleição e indique alguém, com certeza isso cairia ainda mais, tá bom? Isso está na página 10. Aí na página 12 a gente mostra como aprova o eleitor que votou no Bolsonaro e rejeitou. Então os eleitores do Lula, 68,5% aprovam o governo, 4,9% reprovam o governo. Tá? Quando você pega o Jair Bolsonaro, aqui 4,3% aprova o governo e 80% rejeita o governo. E aqui interessante, os eleitores que não foram votar, que diz que não iria votar. 35% rejeita, 53% também rejeita e que não sabe ou não tem. Tá? Aqui a gente também tem um outro dado que eu fico até feliz, teve um instituto que começou a prestar atenção nesse dado, que é a relação dos hábitos de consumo de mídia em relação ao governo. Tá? O que acontece aqui? Na página 14 vocês vão ver. Existe uma tendência que não é de agora, é desde as eleições de 22 a gente percebe isso. As pessoas que se informam pela TV
veem o governo de uma forma. As pessoas que se informam principalmente pelas redes sociais, elas veem o governo de outra forma. Tá? Então na TV ela tem notícias mais que fazem com ela, com que essa pessoa entenda que o governo está indo bem, que está tudo bem. Então ela tem uma tendência a aprovar mais o governo e rejeitar menos. Em compensação, quem está vendo ali pelas redes sociais tem uma tendência maior de reprovar o governo e ter ali uma aprovação menor. Então quando a gente compara a TV, a gente tem TV, rádio, internet e tal, portais de internet. Quando a gente tem esse dado, quando compara ali TV com redes sociais, para você ter uma ideia, né? 34, quem se informa pela TV, 34,5 aprova o governo e 37,8 reprova o governo. Quando você pega quem se informa pelas redes sociais, 18,9 aprova, 57,3 reprova. Tá? Então, quem hoje se informa pelas redes sociais, ele é muito mais crítico ao governo do que quem vê pela TV. Tá? Depois a gente tem na página 15, a gente apresenta o NPS, e na página 16 a gente mostra o gráfico. O que é o NPS? O Net Promote Score é um estudo que foi criado, é uma métrica criada na Universidade de Harvard para entender a lealdade dos consumidores em relação a uma marca. O que seria isso, né? A pessoa tem tendência a falar bem daquela marca ou tendência a falar mal ou ficar neutra. O que o IBESP fez? O IBESP pegou essa metodologia e fez claro que nós tivemos que fazer algumas mudanças e nós trouxemos isso para entender como é vista, aprova um governo, como é a lealdade em relação ao governo, em relação à imagem de um político. Então às vezes o político fala assim, eu quero saber se as pessoas falam mal ou bem de mim. É claro que a gente consegue fazer um estudo de imagem, mas a gente pode fazer aqui também no NPS. Tá? Então o que a gente tem aqui, né? 60,9% dos eleitores brasileiros são detratores, ou seja, tem tendência a falar mal do governo. Tá? E pela primeira vez aqui, a segunda vez, mas assim, desde setembro de 2024 vem caindo o nível de promotores, né? Então está com 18,6. Tá? Então digamos que a gente chega numa reunião com 100 pessoas, a tendência é que 61 pessoas falem mal do governo, que 18,6 ou 19 fale bem do governo e ali 20% e 20 pessoas fiquem neutras. Tá? Então, isso aqui é um dado que não é bom, porque é outra coisa que é importante. Quanto mais pessoas falando mal, isso vai contaminando outras pessoas, até pessoas que acham bom, começam a ver aquilo. Então, é muito importante você ter um discurso propositivo para que isso não avance, né? Que se começa essa onda que o governo é ruim, que está tudo errado, o próprio governo tem dificuldade de sair das cordas. Como eu disse, um governo não é uma casa que você muda a situação, você muda uma mesa de lugar e a cozinha fica pronta. É muito complicado, a máquina é muito grande para você virar ali rapidamente. Tá? Depois a gente mostra como está em cada região isso, mostra como as pessoas, homens, mulheres, pensam. Tá bom? Então, esse dado aqui, essa pesquisa já está disposta no nosso aplicativo que está aqui. Baixa o aplicativo, tem acesso a essa pesquisa, você pode mandar para quem você quiser essa pesquisa. É uma pesquisa que é divulgação permitida. A única pesquisa que a gente não permite a divulgação, porque nós somos contra a divulgação, é a pesquisa de voto. Né? A gente não gosta de expor voto. Claro que nesse estudo a gente faz o estudo de voto, mas a gente não apresenta, né? Mas assim, eu quero saber como está, mas é interno. E aí, esse aqui você pode baixar nesse aplicativo aqui no QR Code. Tá? E se você tiver interesse em bater um papo comigo, não só sobre essa pesquisa, bater um papo sobre qualquer outro assunto, eu não dou entrevista, tá? Então, se tiver algum jornalista interessado em bater um papo, alguma coisa em off, eu posso conversar, mas eu não dou entrevista, não apareço em televisão, já fiz isso, não quero mais. Quiser bater um papo, ou se você é político e quer bater um papo comigo, e lembrando, eu vou gravar um vídeo falando sobre a importância, mostrando dados científicos e dados filosóficos da importância da pesquisa de 100 dias, que vai ser, nós estamos hoje, se eu não me engano, é dia 8 de março, Dia das Mulheres, isso é exatamente Dia das Mulheres, parabéns para todas as mulheres do Brasil, principalmente para minha mãe, minha sogra, minha esposa, que são aquelas que mais me aturam, e aqui no IBESP, 90% são mulheres, e não todas elas que colaboram com o nosso instituto. Tá? Se quiser bater um papo, vem aqui no nosso QR Code aqui do Zap, chama ali, eu tenho uma hora separada, 1 hora por semana para bater um papo, eu posso conversar com você. Mas comece a pensar já, se você trabalha na prefeitura, ou se você é vereador também,
pesquisa de 100 dias de governo. Eu vou explicar na semana que vem a importância dela cientificamente e filosoficamente. Mas tenha com você já que é importantíssimo. Tá bom? Então, eu agradeço muito por esse bate-papo e na semana que vem a gente volta.